Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nela falaremos sobre operações com polinômios, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos à aula. Operações com polinômios, adição e subtração. Para resolver uma adição ou uma subtração de polinômios, nós primeiro identificamos os termos semelhantes. Já sabemos quando dois ou mais termos que são monômios são semelhantes. 2. Efetuamos a adição ou subtração entre os termos semelhantes. E 3. Obtemos uma expressão mais simples. Vamos ver os exemplos. 1. Primeira coisa, identificar os termos semelhantes. Então, dois ou mais termos são semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal. Então, 3A, a parte literal aqui é A. O outro termo que possui essa mesma parte literal é o 7A. A mesma coisa, 5B, a parte literal é B. O termo que também possui parte literal igual a B é o menos 2B. Então, vamos somar os semelhantes. Então, isso aqui é igual a 3A, eu só posso somar com 7A porque são semelhantes. Lembrando que nós somamos os coeficientes e repetimos a parte literal. Então, 3 mais 7 dá 10 e repete a parte literal, que é A. Aqui, sinais diferentes, a gente dá o sinal do maior, já sabemos, e diminuímos, ou subtraímos. 5 menos 2, 3B. Número 2. Semelhante a 3x ao quadrado. Observe que o termo que tem a mesma parte literal que 3x ao quadrado é este, ou seja, menos 7x ao quadrado. Então, 3 menos 7 dá o sinal do maior e diminui. 7 menos 3 dá 4x ao quadrado. E o termo semelhante a 5y é 4y. Então, os sinais são iguais, repete o sinal e soma. 5 mais 4, 9y. Essas expressões que a gente obteve são, na verdade, as expressões mais simples que queríamos. Número 3. Semelhante a menos 5 ao quadrado, menos 8 ao quadrado. Sinais iguais, repete o sinal e soma. 5 com 8, 13 ao quadrado. Semelhante a 6AB, menos 2AB, porque possui a mesma parte literal. Sinais diferentes dá o sinal do maior e diminui. 6 menos 2 dá 4 e a parte literal repete 4AB. Observe que não tem nenhum termo semelhante a 3A, então a gente só repete o 3A. Número 4. Tem os parênteses aqui. Então, antes de identificar os termos semelhantes, vamos tirar esses parênteses porque fica mais fácil de resolver sem eles. Então, isso aqui vai ser igual a, repete aquilo que já está fora dos parênteses, ou seja, 9A ao quadrado mais 5B ao quadrado. E aqui a gente tira os parênteses fazendo jogo de sinais. Menos por mais, menos 3B ao quadrado. Menos por menos, mais 2A ao quadrado. E menos por mais, menos AB. E agora a gente resolve como essas primeiras. Ou seja, identifica os termos semelhantes e soma ou subtrai eles. Então, 9A ao quadrado é semelhante a 2A ao quadrado. Então, a gente soma 9A ao quadrado mais 2A ao quadrado, que dá 11A ao quadrado. 5B ao quadrado, semelhante a 3B ao quadrado. Sinais diferentes dá o sinal do maior e diminui. 5 menos 3, 2B ao quadrado. E observe que, como no exemplo anterior, menos AB está sozinho. Então, a gente repete o menos AB. Número 5. Aqui os termos são frações. Então, a gente primeiro identifica os semelhantes. Observe que só tem semelhantes aqui o x sexto e o 3x meios. A parte literal aqui é diferente dessa e, portanto, esse termo não é semelhante. Então, significa que a gente vai resolver só esses dois. Como tem fração, para a gente somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, a gente reduz ao mesmo denominador. Ou seja, tira o MMC entre 6 e 2. Nós já sabemos que se o maior puder dividir pelo menor, então o mínimo múltiplo comum entre eles dois é o maior. Ou seja, 6. E aí, divide o denominador que você encontrou agora pelo de antes. 6 dividido por 6 dá 1. E o resultado multiplica pelo numerador. 1 vezes x, x. Menos 6 dividido por 2 dá 3.
3 vezes 3x, 9x. E o restante a gente repete, y sobre 4. Agora é só resolver. Repete o denominador, que é 6. Sinais diferentes, dá o sinal do maior, que é menos, e diminui. 9x menos x, 8x, mais y sobre 4. Aqui a gente pode simplificar, então a gente simplifica. Ou seja, divide por 2 e por 2. E a gente obtém 8x dividido por 2 dá 4x. O sinal repete, não é isso? 6 dividido por 2 dá 3. Mais y sobre 4. Então, essa é a forma simplificada dessa expressão após reduzirmos os termos semelhantes. Multiplicação. Vamos separar em dois casos. A multiplicação de monômio por polinômio e a multiplicação entre dois polinômios. Exemplos da multiplicação de monômio por polinômio. Ou seja, é um termo multiplicado por vários ou por um apenas. Então, para multiplicar isso aqui, a gente faz da seguinte forma. Esse termo vai multiplicar cada um desses que está dentro dos parênteses. Então, eu faço 3x vezes 5x, depois 3x vezes 1. Seguindo todas aquelas regras que a gente já viu da multiplicação de monômios. Então, 3 vezes 5 dá 15. E aí, ó, x vezes x, repete o x e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Mais 3x vezes 1, ou 1 vezes 3x, 3x. 2. 2a vai multiplicar 4a ao quadrado mais 3a menos 5. Então, esse termo aqui vai multiplicar cada um desses termos. Lembrando que a gente multiplica primeiro os coeficientes, depois a parte literal. Então, 2 vezes 4 dá 8. A vezes a ao quadrado dá, repete o a, e somos expoentes, a ao cubo. Mais por mais dá mais. 2 vezes 3 dá 6. A vezes a ao quadrado. Soma 1 mais 1, não é isso? Mais por menos, menos 2a vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. E a gente repete o a, que está sozinho aqui. 3. Observe que aqui só tem letras, mas lembre-se que o coeficiente quando não é dado é 1. Então, menos por mais daqui dá menos. 1 vezes 1 seria 1. E y vezes y ao quadrado, repete o y, somos expoentes. 1 mais 2 dá 3. Seria 1 aqui, mas o coeficiente 1 a gente não coloca. Menos por menos, mais 1 vezes 2, 2. O y a gente repete e somos expoentes. 1 mais 1 daqui dá 2. Número 4. Observe que só tem um número aqui, então é só multiplicar esse número por todos eles. E a parte literal a gente repete do mesmo jeito, já que não tem parte literal para multiplicar. Então, 3 vezes 2 dá 6, a parte literal repete, x ao cubo. Menos 3 vezes 1, 3, a parte literal repete, x ao quadrado. Mais por mais vai dar mais, 3 vezes 2x dá 6x. Mais por mais dá mais, 3 vezes 1, 3. Número 5, menos por mais dá menos. 3 vezes 1 daqui, quando não é dado, né? Dá 3. A ao quadrado vezes a ao quadrado somos expoentes, então vai dar a quarta. Menos por mais dá menos. 3 vezes 2 dá 6. A ao quadrado vezes a somos expoentes, ou seja, a ao cubo. O b está sozinho aqui, então a gente repete, ó. Menos por menos, mais. 3 vezes 1 daqui, 3. E a ao quadrado vezes b ao quadrado, como elas são diferentes, a gente só repete. A ao quadrado, b ao quadrado. Tá? Então, essa é a ideia de multiplicação de monômio por polinômio. Multiplicação de dois polinômios. Então, da mesma forma que a gente fez o anterior, cada termo desse polinômio vai multiplicar cada termo desse polinômio. Então, a gente vai fazer assim, ó, o a vai multiplicar o a, aí depois o mesmo a vai multiplicar o 2. Feito isso, aí agora é o 1. O 1 vai multiplicar o a, depois o mesmo 1 vai multiplicar o 2, fazendo as regras de sinais. Então, isso aqui é igual a
A vezes A, lembre-se que repete o A, somos expoentes. 1 mais 1 daqui, 2. Aí, ó, mais, que é o sinal do A, por mais daqui vai dar mais. A vezes 2, um número vezes uma letra, a gente basta juntar os dois. Mais por mais, dá mais. 1 vezes A seria 1A, que é A. Mais por mais, dá mais. 1 vezes 2, que dá 2. Observe que aqui ó, nós temos dois termos que são semelhantes. Então, a gente pode usar a ideia de adição e subtração e reduzir os termos semelhantes. Então, repete o termo que não é semelhante. E ó, 2A mais A, 2 mais 1 dá 3. E o A a gente repete. Tudo isso mais 2. Número 2. Da mesma forma, x vezes x, repete o x, somos expoentes. X vezes 5, só junta, né? 5x, mais, olha, o x multiplicou 5, agora é o 3. 3 vezes x, 3 vezes 5. 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 5, isso dá 15. Da mesma forma, temos termos semelhantes aqui, ó. Então, repete aqueles que não são semelhantes e soma ou subtrai o semelhante. Então, 5 mais 3 dá 8x, tudo isso mais 15. Da mesma forma aqui, x vezes x ao quadrado, repete o x, somos expoentes, ou seja, x ao cubo. Mais por menos, menos. X vezes 3x, seria ó, 3 vezes 1 dá 3, x vezes x, repete o x, somos expoentes. X vezes 4, 4x. Aí agora o 2, ó, mais por mais dá mais. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Mais por menos, menos. 2 vezes 3x, 6x. Mais por mais dá mais. 2 vezes 4, isso dá 8. Da mesma forma que a gente fez nos anteriores, a gente reduz os termos semelhantes. Não há nada semelhante a x ao cubo, então a gente repete. 3x ao quadrado é semelhante a 2x ao quadrado. Sinais diferentes, repete o sinal do maior e diminui. 2 menos 3 dá 1, x ao quadrado, que isso é x ao quadrado, como a gente já viu. Mesma coisa aqui, ó, 4x é semelhante a 6x. Então, repete o sinal do maior e diminui. 6x menos 4x dá 2x. E repete o 8. Certo, gente? Então, essa é a ideia de multiplicação de dois polinômios. Assim como na multiplicação, para a divisão são considerados também dois casos. Divisão de polinômio por monômio ou divisão entre dois polinômios. Porém, hoje a divisão entre dois polinômios é vista somente no terceiro ano do ensino médio. E lá existem métodos para se descobrir o quociente e o resto desse tipo de divisão de forma mais simples. Então, aqui nesse caso, vamos estudar apenas a divisão de polinômio por monômio. E assim como a multiplicação é simples, a gente divide cada termo do polinômio pelo monômio, fazendo o jogo de sinais em cada caso. Então, mais por mais dá mais. 6 dividido por 3 dá 2. X ao cubo dividido por x, repete o x e subtrai os expoentes. 3 menos 1, que dá 2. Menos por mais dá menos. 12 dividido por 3 dá 4. O x a gente repete. E na divisão a gente sabe que subtrai os expoentes. Ou seja, 2 menos 1 dá 1, que a gente não precisa colocar. Número 2. Mais por menos dá menos. 2 dividido por 1 daqui, 2. A quarta dividido por A, repete o A e diminui os expoentes. 4 menos 1 dá 3. Mais por menos dá menos. 3 dividido por 1 dá 3. O A a gente repete. E 3 menos 1 daqui dá 2. Menos por menos dá mais. 2 dividido por 1, 2. O A a gente repete e subtrai os expoentes. 2 menos 1 daqui dá 1, que a gente não precisa colocar. Número 3. 9 dividido por 3 dá 3. E aqui, ó, x ao quadrado por x ao quadrado, eles são exatamente iguais. Então, vai dar x elevado a zero, que é 1, que a gente não precisa colocar. Y ao cubo por y, repete o y e subtrai os expoentes. 3 menos 1 daqui dá 2. Menos por mais, menos. 6 dividido por 3 dá 2.
x ao cubo por x ao quadrado, repete o x e subtrai os expoentes. 3 menos 2 daqui dá 1, que a gente não precisa colocar. Y ao quadrado por y do mesmo jeito, repete o y, subtrai os expoentes. 2 menos 1 daqui dá 1, que a gente não precisa colocar. Ok, gente? Então, essa é a ideia de divisão de polinômio por monômio. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre operações com polinômios. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.